Nós estamos no ano da mudança, e no ano da mudança, nós queremos ver novas perspectivas. Nós queremos ver coisas novas acontecendo na nossa vida. E como vivemos debaixo de lei de semeadura, na maioria das vezes, a via de regra, nós recebemos o reflexo do que plantamos. Então eu quero começar fazendo uma reflexão simples com vocês sobre misericórdia. Misericórdia. Eu fui olhar no dicionário e, para simplificar, ela se divide em duas áreas. A misericórdia fala de coisas que alguém sente em relação às adversidades, às dores, às calamidades que outras pessoas enfrentam. Então você é alguém misericordioso quando a dor do outro afeta você. Mas misericórdia também traz consigo uma conotação da graça que Deus nos oferece, de um Deus que olha para mim e para você e vê que nós não conseguiríamos vencer sem Ele. E pior, nós não iríamos merecer o apoio. E aí eu comecei a pensar em duas coisas muito importantes para nós. Coloca para mim, por favor, Lamentações de Jeremias, capítulo 3, verso 22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Bota o verso seguinte: novas são a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra. Continua falando conosco e usa-me como um canal de bênção nesta hora, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Isso. Vamos pegar esse texto e vamos olhar primeiro a misericórdia de Deus na conotação para que sejamos salvos. A Bíblia diz que a causa de não sermos consumidos, a causa de não sermos destruídos, está totalmente relacionada à misericórdia de Deus. Porque sem a misericórdia de Deus, nossa destruição, nossa ida para o inferno, seria, na verdade, a única opção por quem somos. Por melhor que sejamos, por mais que tenhamos ou que encontremos em nós inúmeras virtudes, a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, no que diz respeito à misericórdia de Deus, o texto diz três coisas nos dois versículos que lemos. A misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos, porque a sua misericórdia não tem fim e ela se renova a cada manhã. Então ela é forte o suficiente para consumir aquilo que nos consumiria. Ela não tem fim, ou seja,
Você vai morrer e a misericórdia do Senhor vai continuar, certo? Então ela não tem fim, pelo menos para nós. E ela também se renova, ela não se repete, ela se renova. É como se ela tomasse a intensidade de acordo com a necessidade que temos para aquele dia cujo qual nós estamos vivos. Lucas, no capítulo 1, no verso 50, diz também algo que corrobora com isso. A sua misericórdia é de geração em geração. Obviamente, ela foi sobre os nossos avós, ela foi sobre os nossos pais, ela está sendo sobre nós, ela será sobre os nossos filhos, ela será sobre os nossos netos, até tudo isso findar. Por quê? Porque se a misericórdia de Deus se ausentar, nós somos consumidos. A causa de não sermos consumidos, destruídos, é a misericórdia de Deus. E um Deus tão misericordioso deveria nos ensinar uma coisa. Mateus 9,13. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia eu quero, e não sacrifício, porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Escute só. Olhe bem o que diz esse texto. Jesus está dizendo a esse texto para um grupo de pessoas que estavam indignadas porque Jesus estava comendo na casa do Levi, o discípulo que depois receberia o nome de Mateus. Jesus está dizendo: olha, eu acho melhor vocês voltarem para casa e aprendei o que quer dizer misericórdia, é o que eu quero. O que Jesus está dizendo é o seguinte: vão para casa e descubra que se eu pensasse o que você pensa sobre os outros a respeito de você, você seria consumido. Se vocês acham que eu não deveria estar na casa do Levi, eu quero dizer uma coisa a vocês: Deus não deveria estar na sua casa, na sua vida, para te salvar. Jesus está dizendo: vocês gostam muito de receber a misericórdia de Deus para ser salvo, mas quando chega na hora de replicar isso e desejar que o outro, que não é muito o seu afeto, que não é muito do seu agrado, certo? Também vai ser salvo, isso lhe incomoda. Então nós vimos aqui que no quesito misericórdia, ela se renova a cada manhã, ela não se repete, ela não tem fim, ela é a causa de não sermos consumidos, e ela também é algo que precisa ser aprendido com Deus. Você recebe? Então replica. Só que essa misericórdia, meus irmãos, que nós precisamos todos os dias, que se renova toda manhã, que não tem fim e que precisa ser replicada, é só um modelo de misericórdia. É a misericórdia que diz respeito à nossa salvação. Ela é a única? Não. Tem uma outra misericórdia, que essa misericórdia nós não deveríamos precisar dela com a mesma intensidade que a primeira que eu citei. A próxima misericórdia, ela não é a causa de nós não sermos consumidos pelo pecado cujo qual está sobre nós. Ela é a misericórdia que nós vamos ter que acionar todas as vezes que fazemos uma besteira. Todas as vezes que fazemos algo errado, nós vamos precisar da misericórdia de alguém.
que pode ser revelada na paciência, na tolerância, que pode ser revelada na ajuda, no acolhimento. Mas aí eu pergunto a você: essa misericórdia é a causa de não sermos consumidos? Não. Essa misericórdia não tem fim? Não. Essa misericórdia se renova a cada manhã? Não. Essa é a misericórdia que nós não deveríamos precisar dela. Ela existe, mas não deveria ser acionada, porque ela precisa ser acionada todas as vezes que fazemos algo que não deveria. Será que eu precisaria da misericórdia para manter meu casamento? Sim ou não? Me ajuda aí, prega comigo, arrisca e chuta. Deveríamos precisar da misericórdia, ou vamos precisar dela para manter nosso casamento? Sim ou não? Sim. Mas devemos precisar dela todo dia, toda semana, toda hora, todo mês? Para criar seus filhos aos pés do Senhor, para ensiná-los no caminho certo, você vai precisar da misericórdia do Senhor? Sim ou não? Todos os dias? Não. Todas as horas? Não. Em todas as situações? Não. Essa é uma misericórdia que nós não devemos precisar todo dia. Não deveríamos. Quem precisa dela todo dia vai viver o divórcio ou um casamento desgraçado. Quem precisa dessa misericórdia todo dia para criar seus filhos vai ter filhos desobedientes, rebeldes e distantes. Quem precisa da misericórdia de Deus todos os dias para ganhar dinheiro está perdido. Você precisa da misericórdia de Deus para ganhar dinheiro, sim ou não? Sim ou não? Claro. Mas todo dia? Toda hora? Em todas as situações? Não. Você precisa da misericórdia de Deus para escolher suas amizades? Sim ou não? Mas para todas elas? Não. A misericórdia, eu estou cansado de ver gente que para tudo precisa da misericórdia de Deus. Precisa da misericórdia do cônjuge, porque só faz besteira com o cônjuge. Precisa da misericórdia dos pais, da misericórdia dos amigos, da misericórdia do governo, da misericórdia, da misericórdia, da misericórdia, da misericórdia, da misericórdia. Pelo amor de Deus. Você, presta atenção, não quero, pastor, o que o senhor está dizendo? Que eu traí minha mulher e que agora não tem misericórdia? Tem. Se ela quiser te dar misericórdia. Porque se ela não quiser, não vai ter misericórdia. Ah, pastor, então ela vai para o inferno. Não sei. Entendeu? Porque você acabou de colocar ela no inferno porque ela não te deu misericórdia, você não deu misericórdia para ela. Discute isso lá com o chifrudo. Isso é um assunto muito sério, porque a misericórdia de Deus, né, para pagar os nossos pecados e as nossas transgressões, a Bíblia garante, ela se renova a cada manhã, ela não tem fim, ela é de geração em geração e ela é a causa de não sermos consumidos. Mas para procurar uma igreja para congregar, você precisa da misericórdia de Deus? Não, você precisa observar a liderança, observar o pastor, observar a estrutura, observar tudo, e aí você vai para lá. Para arrumar uma amizade legal, sincera, decente, você precisa da misericórdia de Deus? Não, você precisa de critério, de valor, de princípio, de tudo, para você escolher um amigo, para você educar seu filho. Estou cansado de ver filho que é uma bênção longe dos pais. Tira o menino de perto da mãe e do pai. O menino não faz bagunça.
O menino senta, o menino não corre, o menino não grita, o menino não faz malcriação. Botou os pais perto. Parece que o inimigo vem junto com os pais. Você consegue entender isso? A misericórdia de Deus, para não sermos consumidos, é para ser usada quando? Quando? Todos os dias. Porque sem ela nós seremos, mas a misericórdia de Deus, que entra em cena para nos defender, muitas vezes, ou na maioria, de problemas criados por nós mesmos. Você já parou para pensar nisso? A quantidade de misericórdia para resolver essas coisas que você precisa? Se você precisa dessa misericórdia na mesma intensidade da primeira, eu quero te dar um aviso, como pastor: mude, tome uma outra postura, para que você aprenda a lidar com as decisões dessa vida com mais sabedoria. Preste atenção. Se você é cristão, vive em Cristo Jesus, essa primeira misericórdia para você não ser consumido está garantida, sim ou não? Se você morrer, você vai para a glória com Cristo Jesus, amém? Agora, essa misericórdia não te garante uma vida satisfatória, prazerosa nessa terra. Quanto menos você usar a misericórdia para viver aqui, melhor será sua vida em todas as instâncias, quer com negócios, quer com seus filhos, quer com seu cônjuge, quer com suas amizades, quer com seus relacionamentos interpessoais. Às vezes eu brinco aqui, as pessoas pensam que é sempre brincadeira, mas não é. Tem gente que não precisa de Satanás. A pessoa faz tanta besteira, tanta besteira. A gente mora aqui, a gente conhece muita gente. As pessoas que moram aqui, porque Xerém é um lugar que não é dos maiores. Então, a gente sabe a fama das pessoas. E esses dias, eu fui tomar café lá na padaria, irmão. E aí chegou um cara que já tentou consertar a vida dele diversas vezes. É um cara que tenta, mas já bagunçou umas 3 ou 4 vezes. Aí ele chegou e me cumprimentou. E aí, pastor, como é que está você? Falei: rapaz, estou sentindo falta de você na igreja. Pastor, estou trabalhando muito. Falei: não, está certo. Chegou um moço, bem atrapalhado da vida, mais atrapalhado do que esse primeiro. Esse primeiro eu conheci na igreja aqui. Ele não mora aqui, mora fora daqui, então eu conheço ele pouco. E o pouco que eu conheço já vi que é atrapalhado. O segundo que chegou mora aqui, é atrapalhado já de geração. Tem currículo de atrapalhamento. E aí esse que é atrapalhado, que estava na igreja, olhou para mim e disse assim: conhece fulano? Eu falei: claro. Aí ele me disse assim: pois é meu mentor. Eu não aguentei. Falei: não vai. Você consegue entender? Então pare de colocar a responsabilidade sobre Deus das suas escolhas. Evite acionar Deus para resolver suas besteiras, porque você diminuiu o número de besteira que faz. 2026 está começando.
Aliás, segundo a tradição brasileira, nem começou, porque o ano só começa depois, certo? É isso aí, certo? Que a escola de samba termina, aí nós vai para a quaresma, 40 dias pelos pecados que cometemos, e aí vem a Páscoa e nós estamos limpinhos. Isso aí é mais ou menos assim, mas deixa quieto, isso é só uma brincadeirinha. Você consegue entender? Então não faz sentido. Qual é o grande problema hoje que nós vemos? É a forma com que as pessoas atrapalham a sua própria vida. Lembra do profeta Jeremias? Eu bem sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, são pensamentos de paz e não de mal, porque eu quero dar a você o fim que você está procurando, mas está difícil trabalhar com você. Então, pastor, como é que eu faço para minimizar a minha necessidade de ter esse segundo modelo de misericórdia? O primeiro não tem jeito. O primeiro, por mais certinho que você seja, certo? Por mais ajustado que você seja, por melhor marido que você seja, por melhor filho, por melhor pai, você é um cidadão de bem, paga todos os seus impostos, você não trai a sua esposa, você é o funcionário exemplar da companhia, você é o melhor crente da igreja. Pois é, nada disso te dá direito a vencer, a consumir aquilo que te consome ou que pode te consumir no quesito pecado. A única coisa que pode fazer isso é a misericórdia do Senhor. A misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Você vive uma vida certinha com Cristo? Legal. Você vive uma vida bagunçada com Cristo? Tá certo. Qual é a diferença entre você e você? É que a sua vida legal, que você vive com Cristo, coloca você num estilo de vida ajustado e agradável. O outro pode até ter coisas que você não tem, mas pela vida desajustada que vive, sempre lhe parece que está faltando alguma coisa. Mas se os dois estão na igreja e são capazes de morrer numa velocidade, certo, que seja suficiente para se acionar a misericórdia, os dois são salvos. O problema de quem não traz uma vida lutando o tempo inteiro para ser ajustada é morrer de morte súbita. Esse indivíduo pode não ter tempo de acionar essa misericórdia, e por não ter buscado viver uma vida íntegra, eu não posso dar a ele uma sentença, mas eu posso dizer que corre o risco desse indivíduo acabar ter se perdido. Então, como é que eu posso? Pastor, como é que eu posso evitar de usar essa tal de misericórdia aí para corrigir as minhas coisas? Eu vou rapidamente conversar com vocês sobre Provérbios, capítulo 2, do verso 1 ao verso 5. Vou ler ele todo e depois eu volto. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconder contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria ao teu ouvido e para inclinares o teu coração ao entendimento, e se clamares por entendimento e por inteligência, alçares a sua voz, como a prata a buscares e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e achará o conhecimento de Deus. Volta no verso 1. Filho meu, vamos começar daqui. Filho meu. Vamos lá. Se eu perguntasse a você quem é seu pai, provavelmente você diria o nome próprio dele. Se eu perguntasse a você, ele está vivo ou morto? Seu pai é vivo, Geraldo? Não. Seu pai é vivo, Osias? Sim. Geraldo tem um pai morto,
Osias tem um pai vivo. É obviamente que nós estamos falando de uma paternidade terrena. Mas o texto não está falando de um pai biológico. O texto está dando ao ouvinte a informação de que ele é filho. Então, no que diz a Deus, seu pai está vivo e seu pai está vivo. Os dois têm pai vivo, porque Deus está vivo e no trono de sua glória. Então é muito importante que você entenda que a informação primeiro quer dizer quem é meu pai. Isso parece simples, mas não é não. Talvez eu não tenha muito tempo para explicar isso hoje. Mas se eu perguntasse a você, ou se você me perguntasse, vamos lá fazer o contrário. Vamos dizer que você falasse assim comigo: e aí, pastor, tudo bem? Tudo bem. Quem é seu pai? E eu falasse para você assim: meu pai é Deus. O que iria parecer a você essa frase? Tenta imaginar agora. Iniciamos uma conversa, aliás, nos conhecemos pouco, e você vira para alguém e diz assim: pô, quem é seu pai? E aí a pessoa diz para você: e cara, meu pai é Deus, o Todo-Poderoso. Meu pai é Deus. O que você pensaria a respeito dessa pessoa? Pare e pense. Tente aí. O que será que esse cara está querendo dizer? Meu pai é Deus. Deus é pai de todo? Sim ou não? Não. Não. Deus não é pai de todo mundo. Porque está assim de gente que não se sente filho. Está assim de gente que não se comporta como filho. Uma das coisas que faz com que um filho seja reconhecido é a similaridade que ele tem com o pai. Então Deus está dizendo: filho meu, nunca esqueça quem é seu pai. Você está com dinheiro? Seu pai é Deus. Você está sem dinheiro? Teu pai é Deus. Você está doente? Teu pai é Deus. Você está são? Teu pai é Deus. Você está cheio de gente do seu lado? Teu pai é Deus. Você não tem ninguém, acaba o culto, você vai embora sozinho, ele ainda é seu pai. Quando você reconhece quem é seu pai, seja franco, parece que você ficou meio soberbo. Ah, está falando que seu pai é Deus, por quê? Não, estou falando porque eu me sinto filho dele. E eu me sinto filho dele em qualquer situação. Você acha que isso é simples, né? Vamos lá. João está no Jordão, Jesus vem ao batismo. Quando Jesus é batizado, uma voz fala com quem? Duas pessoas precisam ouvir isso claramente. O indivíduo que está preparando o caminho, esse alguém quem era? João Batista. E o outro que precisava ouvir isso? Quem? Jesus. Jesus não está num corpo humano? Sim ou não? Então ele vai enfrentar dificuldades humanas? Sim ou não? Então Deus, para o Jesus homem, diz o quê? Você é meu filho amado, em quem eu tenho? Precisava falar isso para Jesus? Provavelmente não. Mas precisava deixar isso como um exemplo para mim e para você, para quando você estiver passando uma dificuldade, quando você se sentir sozinha, quando a situação ficar feia, quando tudo parece dar errado, quando ninguém está do teu lado, quando a enfermidade chegou, certo? Quando a calamidade bateu à sua porta, você tem Deus como Pai. Você quer ver como é que isso é complicado? Jesus termina o batismo e vai para onde? Para o deserto, para ser. A tentação se inicia com a frase: se tu és
Bom, vamos voltar à frase anterior. Este é meu filho amado, em quem eu tenho ponto. Afirmando. O diabo faz o quê? Troca a afirmação por uma interrogação, a certeza pela dúvida. Se tu és o, como se eu sou? Porque se o diabo convencer você, como tentou convencer Jesus, de que você não é filho, de que Deus não é seu pai, você vai estar em sérios problemas. Então ele está dizendo: filho meu, se aceitarem as minhas palavras. Estranho, né? Quem está dizendo isso é Deus, sim ou não? Sim ou não? Isso. Nós estamos trazendo essa conotação. Se aceitar as minhas palavras. Se aceitar. Ou seja, você tem a possibilidade de recusar. Se você aceitar as minhas palavras, tá certo? Nem tudo aquilo que os nossos pais, nem tudo aquilo que as pessoas com muito mais experiência nos diz, que se nós evitarmos, vamos evitar uma série de problemas, vamos evitar uma série de transtornos. Nós nem sempre estamos dispostos a aceitar. Deus poderia nos obrigar, mas não é assim que funciona. Ele diz: meu filho, se você aceitar as minhas palavras e esconder contigo os meus mandamentos. Olha só, a palavra você aceita, os mandamentos você esconde. Os mandamentos, as minhas palavras e meus mandamentos, primeira pessoa. Deus está dizendo: se você, certo, aceitar as minhas palavras e esconder os meus mandamentos. Você só usa essa expressão esconder normalmente sobre duas situações. Você só esconde normalmente duas coisas. Para você esconder algo, uma, ele é muito valioso. Duas, ele é muito vergonhoso. Para você esconder alguma coisa, ou é muito dinheiro, ou é algo de muito valor, ou é algo de muita responsabilidade, que tem valor para você, é uma foto, é um objeto, é alguma coisa que ela é valiosíssima. Então ela não fica no alcance das crianças, ela não fica para qualquer pessoa ver, ela não fica em qualquer lugar, é numa gaveta, é por trás de alguma coisa, é dentro de uma bolsa, dentro de uma sacola, é dentro de um cofre, é num banco, é assim. Ou então ela é escondida por uma senha do celular, por uma caixa, certo? Onde as pessoas não podem acessar. Nós só escondemos coisas se elas são muito valiosas ou muito vergonhosas. Deus está dizendo: esconde os meus mandamentos. Porque se você esconder meus mandamentos, eles viram seus. Eles têm para você valor. E se meus mandamentos tiver para você, e aí é mandamento mesmo, pega lá os 10 e manda bala neles. Entendeu? Amai a Deus sobre todas as coisas, amai o próximo como a ti mesmo, honra o teu pai e a tua mãe, não cobice nada do próximo, não mate, não roube. É isso aí mesmo. E isso eu faço o quê? Aceito? Não. Isso eu escondo. Por quê? Porque me traz vergonha? Muito pelo contrário. Eu escondo porque é valioso.
E por que eu tenho que esconder? Porque tudo aquilo que eu escondo, eu não quero que ninguém roube. Então eu não quero nenhuma conversinha de um professor de filosofia numa universidade. Eu não quero nenhum desenhozinho, nenhuma novelinha. Eu não quero nenhum teólogozinho, certo? Que sabe muito menos do que pensa saber, sendo capaz de roubar o mandamento do Senhor do meu coração, da minha vida. Se aceitar e se esconder contigo os meus mandamentos, vamos lá, porque é muito conteúdo, eu estou só no 1, para fazeres atento a sabedoria ao teu ouvido e para inclinares o teu coração ao entendimento. Olhe bem, vamos lá. Então, para que eu vou reconhecer que eu sou filho? Então eu sei quem é que está falando comigo, meu pai. Você quer olhar para Jesus e dizer: qual pai que o filho pedindo um peixe lhe dará uma serpente? Um pão lhe dará uma? Então Jesus, Deus está dizendo, o pai está dizendo aos filhos: olha só, se você aceitar minhas palavras, o que não é fácil de aceitar, não é fácil aceitar não, porque muitas coisas que o pai fala, nós não estamos a fim de obedecer, nós não estamos a fim de aceitar. Parece que são limites, certo? Que não vão trazer nenhum prejuízo para nós. Foi assim desde o início. Se esconder o mandamento no coração, para fazer atento. Para que eu faço isso? Para me fazer atento. Atento. Simples como a serpente, ou simples como as pombas. Não, vamos lá, me ajude aí, que até eu me perdi. Prudente como a serpente e simples ou sem maldade como as. Você nunca na vida vai pegar uma cobra distraída. Nunca você vai pegar. Atenção, atento, atento, atento. A gente mora no Rio de Janeiro, a gente sabe mais ou menos o que é isso. Sempre alerta. É ou não é verdade? Sempre alerta, o tempo inteiro. Ele diz, para que você se faça atento, o teu ouvido para quem? A sabedoria, Inclinado o teu ouvido e o teu coração ao entender. Vai para o 3, para a gente adiantar. E agora, você ora por quê? Olha só, qual é a pauta da sua oração? Olha o que ele está dizendo, que o indivíduo que vai precisar pouco da misericórdia de Deus para a vida nessa terra, certo? Olha o que ele tem que fazer. Ele tem que aceitar, esconder os mandamentos, estar atento à sabedoria e o entendimento, e suas orações não é para carro, não é para casa, não, é para entendimento. Em algumas traduções, conhecimento e inteligência. Vamos lá. O que é inteligência? Inteligência é a capacidade que vocês, lógico que eu estou trazendo de uma forma bem simples. Inteligência é a capacidade que uma pessoa tem de aprender. Se você ensina uma pessoa e ela pega o ensino com rapidez, ela é uma pessoa inteligente. Se ela tem conhecimento de muitas coisas, ela é considerada uma pessoa culta. O que é cultura? Cultura é a quantidade de informação que uma pessoa tem. Note que a Bíblia está dizendo, olhe só, eu vou precisar de reconhecer que sou filho, de aceitar as palavras, de esconder os mandamentos e de estar atento à sabedoria. E sabe o que é interessante? Tem um ditado que diz que a sabedoria está onde? Nas praças. Sabe onde está a sabedoria? Nos 54 anos
de casado. Quem vive perto deles, provavelmente, deveria se sentir muito habilitado a se casar para ter um casamento longo. Bom, mas a minha área não é essa, não é casamento, eu sou solteiro, eu estou em busca de formação. Então tá bom. A sabedoria está exposta. Porque enquanto inteligência é a capacidade de aprender, cultura é a quantidade de informação que eu tenho, sabedoria é como eu utilizo toda essa cultura que adquiri com inteligência para tornar a minha vida mais agradável. Por isso que o sábio tem uma boa vida e o tolo tem uma vida ruim. Por isso que o sábio sabe que não leva nada daqui e o tolo pensa que quanto mais tiver aqui, mais importante que os outros ele é. E sabe onde está isso? Na oração. Se você clamar para ter entendimento, por inteligência, você clamar a sua voz, eu não quero clamar a voz por inteligência, eu não quero clamar a voz por conhecimento, eu não quero parar para ouvir os mais velhos, eu não quero parar para olhar e ver, certo, o que os outros, não! Eu não quero ler um livro de um cara experiente. O cara levou 50 anos para escrever um livro. E você pode pegar a experiência que o cara levou 50 anos e pegar tudo em uma semana. E as pessoas não leem nada. Pare e pense. E o clamor, não estou dizendo que nós não temos que acionar o Senhor, não, para a misericórdia dele vir corrigir, porque de vez em quando a gente faz besteira. Mas tem gente que vive de misericórdia e de misericórdia. Ela pega essa primeira misericórdia que se renova a cada manhã, que deveria ser usada para a salvação, e coloca para as burrices, para as besteiras, para as escolhas erradas que fazem. Então todos os dias, o que a vida dela precisa? De uma borracha no final do dia, para apagar tudo que ela fez de errado durante o dia. Sabe o que vai ter escrito a respeito dela? Nada. Porque o que escreveu de manhã, Deus tem que apagar de tarde. É assim que funciona. Então ele está dizendo: se você clamardes por entendimento e por inteligência, alçar a sua voz, verso 4, aí, como a prata a buscares, e como tesouros escondidos a procurardes. Como é que você procura um tesouro escondido? Ô gente, ó, tinha um tesouro lá na subida da serra. Vão! É assim que você procura? Como é que você faz? Aí, gente, valeu, tô indo. Vai não, tá cedo, não, tem que ir. Vai fazer o quê? Não, vou dar um pulinho ali que eu vou. Amanhã eu volto. Sim ou não? Se o que está escondido é um tesouro, você vai sair falando que lá tem tesouro? Não. Mas pastor, isso não é egoísmo. Fica tranquilo, porque lá tem tesouro para todo mundo. Você só tem que achar o lugar que ele está. Entendeu? Você não pode pegar meu tesouro, eu não posso pegar o seu. Você é que pode não ir buscar e ter uma vida medíocre, uma vida dolorosa, certo? Ele está dizendo: como a prata a buscares, certo? E como tesouros escondidos a procurardes. O último versículo. Então você vai entender o quê? O que você vai entender? O temor do... E acharás... Deixa eu falar uma coisa para você. O cara que encontra aquilo ali, ele vai bem em todas as áreas da sua vida. O que ele está dizendo é só voltar. Volta o texto para mim, por favor, que eu estou terminando. Ainda tem 20 minutos. Volta no verso 1 para me fazer um. Diga assim: eu sou filho
Nem sempre gosto das palavras de Deus. Fala. Verdade, ou não é? Às vezes você está olhando no WhatsApp assim, ó. Alguém fez uma fofoca. Dá uma vontade de dar só assim uma incrementada. E aí Deus fala, você não é fofoqueiro. Você fala, eu sou. Sou sim, sou que eu não sabe. Sou. Certo? Bom, eu sou filho, nem sempre aceito. E não precisa aceitar também não. Pelo menos aceitar na conotação. Vamos lá para Jesus. Jesus disse que um pai tinha 2 filhos. Aí chamou o primeiro filho e falou, meu filho, olha, lá nós estamos colhendo as coisas lá na nossa terra. Faz o seguinte, dá um pulinho lá e ajuda o pessoal que está colhendo, tá bom? O que o filho falou? Vou, estou dentro, já estou indo. Ele foi. O pai chamou o outro e falou, meu filho, os trabalhadores estão trabalhando lá, faz o seguinte, dá um pulinho lá e ajuda os outros. O que ele falou? Não vou. Mas ele, qual dos 2 aceitou? Então, você não é obrigado a dizer que aceita. Você só tem que aceitar. Não quero obedecer. Tá bom, eu vou. Mas eu não quero. Entende? Entendeu? Você sabe muito bem do que eu estou falando. Não me olha com essa cara. Você sabe muito bem quando acontecem as coisas. Certo? Que você não quer, porque aceitar não é sempre agradar. Mas por que você acaba fazendo? Porque os mandamentos deles estão onde? Escondido. Onde? Aqui, ó. É ou não é? Dá uma vontade de você não obedecer, aí quem vem? Os mandamentos, olha. Aí você começa a colocar, não matarás, honra o teu pai e a tua mãe. Note que honrar pai e mãe é tão difícil que tem que ter até promessa. A Bíblia instrui tudo certinho, ó, tá lá, ó, Satanás e a mulher, olha o que a Bíblia diz. Resistir o diabo e fugir da mulher. Olha o que a Bíblia está dizendo. Pensa num bicho perigoso. Mulher, é ou não é verdade? É mais perigoso que o diabo. As mulheres estão rindo dela mesmo, legal. Foi só para... Você consegue entender? Está lá, ó. Esconde contigo, está escondido. Por que eu obedeço? Porque tem algo que está dentro de mim. Às vezes eu nem estou afim de obedecer, mas eu obedeço porque está dentro de mim. Deus colocou, e Deus vai ser honrado por aquilo que está dentro de mim, porque está escondido, ninguém está vendo. Alguém, eu falei isso aqui já. Uma vez eu estava em outra igreja. Estava mesmo, né? O irmão falou assim, pastor, na época eu era presbítero. Presbítero, o senhor paga quanto de luz? Aí eu falei lá, tipo assim, uns 300 e poucos reais. Ele falou assim, ó, eu vou lá na casa do senhor fazer um gato de graça. Ó, se o senhor pagar isso, o senhor vai pagar uns 90. Falei, gato, 300, 90. Isso é uma vantagem danada, esse tal de gato aí, pô. Eu falei, não, cara, não, estava com vergonha, que eu estava afim. É lógico que eu estava afim, cara. Economicamente era muita vantagem, sim ou não? Então eu estava afim do gato, do fileno. Eu estava. Mas aí, o negócio do mandamento escondido. Falei, não, você não. Aquele não com cara de sim, sabe? Que namorada diz para namorada e depois engravida, sabe como é que funciona? Aqui não. Não. Aquela coisa. Aí, ele falou, faz, pastor. Vou falar com o senhor. Eu tenho, ninguém sabe. Nem o pessoal da companhia. Eu falei, meu Deus.
Eu vou pegar esse gato. Eu falei, cara, faz o seguinte, eu sei que é vantagem, mas deixa esse negócio de gato para lá. Menino, você não está entendendo o que aconteceu. Pastor, o presbítero fulano de tal, eu já fiz para ele. Virou delação premiada. Eu, na verdade, foi só falando nos gatunos. E aí é que eu não quis mesmo, porque eu falei, eu vou ser o próximo, nada. Não é se você está afim ou não, é se Deus está escondido dentro de você na palavra dele. É se a palavra dele está lá dentro, sua mulher não está, seu pastor não está, seu patrão não está, seu pai não está, não tem ninguém lá. Quem tem é Deus, porque ele é seu pai. Está escondido dentro de você. Posso ouvir um amém? Amém. E voltei até a pregar tudo de novo, porque o tempo estava sobrando. E para caçar o que? Sabedoria. Sabedoria tem a ver com qualidade de... Todas as vezes que você vê um sábio, o cara vive bem. Se ele tem muito, ele vive bem. Se ele vive pouco, ele vive bem. Tem sábio vivendo com pouco, tem sábio vivendo com muito. Tem tolo vivendo com pouco e tem tolo vivendo com muito. O sábio, certo? Com pouco ele é feliz, sim ou não? E o sábio com muito ele vive feliz, sim ou não? O tolo com pouco vive ruim, sim ou não? E o tolo com muito também vive ruim. É esse estilo de vida. Ô gente, porque tem que morar no céu. Tem que morar no céu, então morre. Se não quer mudar suas decisões. Todo mundo quer ver Deus, mas ninguém quer morrer. Eu não estou afim de morrer. Você está? Eu não. Fui num culto um tempo atrás, aí botou nós de joelho, um garoto começou do meu lado. Volta Jesus logo, volta Jesus logo, volta. Eu parei. Falei, Jesus, menino novo, olhei assim, até interrompi. Nossa. Normalmente eu descobri. As pessoas que normalmente estão mandando Jesus voltar agora, porque normalmente o negócio não está bom. Só podia voltar hoje, só podia voltar hoje, só podia voltar hoje. Ó, sai de perto. Calma, leva a pessoa, você vai. Aí eu de joelho dobrado e ele falando, volta hoje, eu já comecei a ficar com medo, não podia levantar, a igreja estava cheia. Aí eu falei assim, bem com Jesus, nem sei se eu pequei. Falei, Senhor, menino novo, querendo que o Senhor volte logo. Nossa, minha vida está legalzinha. Eu não queria que o Senhor voltasse não, mas se o Senhor voltar, o Senhor vai voltar para todo mundo, né? Então aí leva eu, vida acaba. Faz o seguinte, agrada eu e ele. Deixa eu e leva só ele. Ele morre hoje, me deixa quieto aqui para me viver. Jesus disse, eu vim para que você tenha e vida em... Eu venci o mundo e você vai vencer. Quem falou isso? Fala assim, o meu Pai. É isso aí, gente. Estou pregando vida fácil, não. Todo dia a Bíblia diz que vem o mal. Todo dia o mal vem. Posso te trair? Não. Pode não. Mas eu sou bom, eu estou vendo. Mas não quero não. Coração sábio, atento, certo? Para aprender sobre último versículo. Agora é para terminar minha aula. Então entenderás o temor, e o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, está lá na Bíblia. E você vai achar o conhecimento de quê? De como ganhar dinheiro, Silvio Santos. Em como fazer 10 milhões num curso do coach. Em como ter o conhecimento de... E aí a Bíblia diz, conhecei e prossegui em conhecer quem? O Senhor, a Deus. Todos os dias, conhecei e prossegui em conhecer. Cada dia que você conhece, fica mais fácil. Quem aqui é casado há muito tempo,
Você chega em casa, olhou para sua mulher, você já sabe. Tá bom, tá ruim, tá chateado, tá com dor de cabeça. Não, os meninos fizeram bagunça, gastou demais, vai vencer o cartão. Seu marido chegou, só olhou, você já sabe. Olha, já vem outro para cima de mim hoje, ó. Oh, meu Deus, dá livramento desse negócio. Não é? Ou então está irritado, está isso, está aquilo, está aquilo outro. Por quê? Porque à medida que a intimidade vai aumentando, você nem precisa falar mais. Você já ouviu a Bíblia dizer que antes que a palavra chegasse à boca, Deus já sabe. O que é isso? Isso é uma definição de intimidade, não simplesmente de soberania. Então vamos sair daqui, 2026 é o ano da mudança. Uma mudança para onde nós vamos entender o temor do e achar o conhecimento de, e aí nós vamos nadar de braçada, irmão. Todo dia vem leão, você mata leão, levantou urso, mata urso, levantou gigante, mata gigante. E louvado seja Deus, e vamos casando, vamos criando filhos, vamos fazer negócio, vamos trabalhando, e uma hora morre. Uma hora alguém grita lá do outro lado, 397. Não é bingo, era você, sua senha. Morreu novo, mas morreu, porque novo também morre. Morreu velho, rapaz, olha, o velho morre. Morreu rico morre, sabia disso? Morreu pobre. Morre feio, mas morre bonito também. Morre. Então vão viver o extraordinário. Você está aqui, ó, eu estou falando 1 hora e pouquinho, não resolveu o problema nenhum seu, mas como é que você riu? Você ficou feliz? Encontra a Deus, porque a hora que Deus entrar, meu irmão, a minha mulher fala, Cláudio, eu não consigo entender, você deve ser doido. Você é de boa. Esse dia ela falou que eu tenho sangue de barata. Eu falei, eu tenho sangue de Jesus, menino, sou filho dele. Barata é seus parentes. Não é verdade? É lógico que eu não falei isso, eu estou vivo.